Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 16. Almejando o topo. Chihiro de repente veio pedir desculpas quando deixaram a pousada no dia seguinte. Eu sinto muito. Me explicou tudo. Porque eu pensei que era com certeza aquele tipo de relacionamento. Sinto muito por tirar conclusões precipitadas. Embora o pedido de desculpas tivesse sido muito bom para Haruhiro, ele meio que desejava que ela não tivesse feito isso com Hanta e Mogizu no alcance da voz. Relacionamento. As narinas de Hanta queimaram quando ele trouxe seu rosto perto de Haruhiro. Que tipo de relacionamento? Relação entre quem? Haruhiro inclinou-se longe dele. Não é da sua conta. Isso não é verdade. Diga-me. Vamos lá. Diz Embucha. Como Chihiro disse, foi apenas um mal-entendido. Eu quero saber sobre cada detalhe exatamente que tipo de mal-entendido era. Me cortou. É que Haruhiro tinha medo de que ela iria falar mais do que o necessário novamente, mas ele tinha a esperança de que seus medos iriam revelar-se infundados. Mas foi exatamente como ele pensou. Ontem, Yumi continuou, Yumi pediu para Haru abraçá-la apertado e Chihiro nos viu. Mogizu fez algum tipo de ruído surpreso e seus olhos se arregalaram. O quê? Que diabo, Haruhiro? Os olhos de Hanta pareciam que iam saltar fora de suas órbitas. Você está falando sério? Você está realmente sério? Desde quando é que você chegou ao segundo estágio? O que você quer dizer com segundo estágio? Disse Haruhiro, e parou. Não, espere, esqueça. Eu te disse, não é como se eu... Não é como que tivesse me aproveitado disso. Você ia fazer isso, mas entrou em pânico e parou porque Chihiro viu você. Você teve que acionar o freio de emergência. Mas Haru estava chorando, disse Yumi, começando a explicar. Yumi, disse Haruhiro, você não tem que mencionar isso. Chorando, Hanta olhou de Haruhiro para Yumi várias vezes, e, em seguida, passou as mãos pelo seu cabelo já bagunçado. Agora eu entendi. Então é disso que se tratava. Em outras palavras, você foi rejeitado. Yumi rejeitou você, então ela sentiu pena desse idiota e tentou fazer você se sentir melhor. Entendo. Está tudo tão claro agora. Você está completamente, absolutamente, totalmente errado. Foi que eu não me sinto bem em explicar isso a você. De qualquer forma, Yumi começou a falar, ignorando completamente Hanta. Era uma habilidade que Haruhiro tinha bastante inveja. Yumi decidiu que ela vai tentar se dar bem com Mariel. Chihiro disse que ela vai tentar também. Chihiro estava abraçando seu cajado, enquanto olhava para baixo. Eu não acho que isso vá funcionar, mas eu vou fazer o melhor que posso. Se dar bem com Mariel. Hanta franziu a testa. Não vai acontecer. Aquela menina não tem qualquer intenção de ser amiga da gente. Mogizu baixou a cabeça. Mas não podemos continuar do jeito que estamos agora. Temos que pelo menos tentar convencê-la a nos curar em lutas. Foi como Mogizu disse. O problema era mais do que sua falta de vontade de sequer tentar fazer amizade com o resto deles. Ela não iria curá-los na batalha. Mais especificamente, ela iria ignorá-lo se lhe pedissem para curar o ferimento se ele fosse leve, não importa o quanto isso dói. Bem, não exatamente ignorar, é mais como rejeitar totalmente. Ela só iria curá-lo se fosse uma lesão que impedia o movimento ou de risco de vida. Sua atitude em relação aos colegas que estavam com dor era inaceitável. Manato iria curá-los imediatamente, não importa quão pequena fosse a lesão. Mesmo sendo uma ferida que não precisava de atenção, ele estar lá para eles dando uma sensação de segurança em uma luta. Com Erin, não havia essa paz de espírito. E se um deles fosse gravemente ferido e de repente ela se recusar a curá-los? Todo mundo tinha medo de que ela fosse deixá-los no momento em que eles mais precisassem dela.
Um novo começo. Haruhiro começou a falar, olhando para cada um deles. Exceto para Hanta. Precisamos construir a confiança com ela. Nós não vamos fazer qualquer progresso sem fazer isso em primeiro lugar. Quem sabe, Merie possa ter sua própria maneira de olhar as coisas. Talvez nós não estejamos olhando junto com ela, porque não sabemos o que ela está pensando. Hanta zombou. Tem certeza que não é puramente porque ela é uma pessoa horrível? Tem que ser algum tipo de transtorno. Desordem psicológica. Síndrome de personalidade horrível crônica. Com nenhuma cura conhecida. Mas nós temos que ter um sacerdote. Nesse caso, Haruhiro, você se torna um sacerdote. Então é adeus para sempre, Merie. Está resolvido, então. Melhor ideia. Porra, eu sou bom. Haruhiro já tinha considerado, mas mudar a sua classe era melhor deixar como o último recurso. Sair para explorar sozinho, sempre posicionando-se na parte de trás de um inimigo, ser um ladrão lhe convinha e ele estava ansioso para melhorar suas habilidades como um. Além disso, ele tinha percebido uma coisa enquanto falava com Yumi ontem. Hanta, disse Haruhiro. O quê? Eu, você e Mogizu decidimos convidar Merie para se juntar ao grupo, certo? Sim, e foi um grande erro. É por isso que eu venho dizendo que devemos expulsá-la o mais rápido possível. Mas ela se tornou um de nós. A nossa companheira de grupo, quando ela aceitou, certo? Hanta parecia que ia dizer algo, mas, em seguida, fechou a boca, voltando o olhar para baixo. Ele parecia quase envergonhado. Haruhiro continuou, apertando o pulso direito com a mão esquerda. Merie é quem ela é. Não podemos, de repente, discriminá-la por ser quem ela é. Se ela sentir sempre que somos nós 5 contra ela, ela nunca vai se sentir confortável em torno de nós, mesmo se quisesse. Não é como se ela fosse uma máquina de cura. É verdade, Yumi disse, colocando um dedo em seu queixo e balançando a cabeça. Merie está nos tratando com frieza, mas talvez nós tenhamos a tratado da mesma forma e eu. Mogizu acenou com a cabeça lentamente e deu um grunhido de acordo. Merie talvez, Chihiro disse, hesitante, como se ela não tivesse muito confiança no que ela estava prestes a dizer. Merie é realmente uma boa pessoa do lado de dentro. De jeito nenhum. Hanta imediatamente virou-se de costas para eles. De jeito nenhum? Não há nenhuma maneira disso ser possível. Ela é uma bruxa maldita com o inferno no coração. Não me importa o que vocês digam, eu não vou mudar minha mente. Nós devemos apenas se livrar dela e o idiota do Haruhiro deve tornar-se um sacerdote. Se eu me tornar um sacerdote, disse Haruhiro, então eu não vou te curar, não importa o que aconteça. Você é um cavaleiro do pavor. O deus negro escolheu é o inimigo do deus da luz. Eu não sou bom o suficiente para curar as feridas dos meus inimigos. Desclassificado. Você está desqualificado para ser um sacerdote. Mogizu, espere. Não podemos ficar sem um guerreiro então, Yumi. Você deve se tornar uma sacerdotisa. Yumi quer um lobo, então ela não pode deixar de ser uma caçadora, Yumi afirmou. Droga, pirralha egoísta. Chihiro. E se você? Eu não acho que eu seja adequada para ser uma sacerdotisa. Se alguém se machucar, eu vou entrar em pânico e... Sem utilidade. Todos vocês estão seriamente inúteis. Vocês são um bando de bom para nada, um monte de inúteis. Devido a isso, Hanta tossiu. Por isso, é melhor ter essa menina conosco do que não ter. Apenas de que ela é apenas uma cadela de gelo do lado de fora, mas, e se ela é uma verdadeira puta de gelo e, de repente, ela se apaixona por mim e quer se tornar a minha cadela e... Eu duvido que isso vai acontecer, disse Mogizu. Calha a boca, Mogizu. Mogizu. Levaram fora do Mogizu, de todas as pessoas. De jeito nenhum. De qualquer forma, o seu curso de ação havia sido decidido. Eles iriam tratar Merie como uma deles, esperançosamente. Ela iria começar a sentir como se ela fosse parte do grupo também.
As coisas tinham que começar de algum lugar, e todo mundo concordou que o primeiro passo era de fato um começo. Sem ultrapassar o primeiro obstáculo, não havia nenhuma maneira de poderem avançar. No entanto, não havia um caminho fácil pela frente, por qualquer meio. Mary estava esperando por eles no portão norte de Altana, como de costume. Haruhiro pensou que era melhor começar por cumprimentá-la adequadamente, de modo que ele alegremente gritou: "Bom dia!" Era apenas uma saudação normal, então por que ela tem que olhar para ele com aquele olhar terrivelmente frio? Ela estava olhando para ele, tentando ridicularizá-lo. Era como se ela estivesse dizendo a ele com aquele olhar: "Queime quente, lixo. Apodreça, e vire cinzas." Só depois que ela terminou de perfurá-lo com os olhos de zero absoluto, ela finalmente respondeu. "Manhã", disse ela bruscamente. "Apresse-se e vá em frente. Eu vou seguir." Então, essa é a forma como ela vai ser, hein? Pensou Haruhiro. Mesmo assim, Yumi e Shihiro tentaram envolver Mary em uma conversa enquanto eles foram para o Danhou. Onde em Altana que ela mora? O que ela normalmente tem para almoço e jantar? Quanto tempo ela tem sido um membro da Lua Escarlate? As perguntas eram inofensivas, mas Mary se recusou a dar qualquer tipo de resposta. Ela respondeu respostas concisas, como quem sabe ou não importa, mas quando o temperamento de Mary esquentou, ela respondeu com por que se importa tanto. Tanto Yumi quanto Shihiro ficaram em silêncio. Ela era uma adversária formidável. Bem, não é realmente um inimigo, porque ela era, na verdade, sua companheira de grupo. Mas, mesmo uma conversa normal com ela provou-se impossível. Pelo menos Haruhiro queria melhorar seu trabalho de equipe. A sorte estava com eles naquela manhã, uma vez que por acaso eles acharam um grupo de 3 goblins. Haruhiro preparou-se para uma luta dura e decidiu enfrentá-los. Se eles puderem trabalhar juntos como uma equipe e ganhar uma luta, as coisas foram obrigados a mudar para melhor. Mogizu, Hanta, cada um de vocês ficam com um. Eu e Yumi ficaremos com o terceiro. Shihiro e Mary, apoiem Mogizu e Hanta. Haruhiro ordenou. Mesmo que ele tivesse tentado chamar Mary para apoiá-los assim normalmente, o que acabou acontecendo foi que ela apenas ficou lá, olhando com desprezo para Shihiro, que como uma maga acertou um goblin com eco sombrio e míssil mágico. Ela fingiu não perceber o grito de dor selvagem de Hanta quando seu braço esquerdo foi levemente cortado. Quando Mogizu perdeu a coragem depois de ser atacado na cabeça, ela falou para ele: "Você é um guerreiro, não é? Por que você está recuando só por causa disso? Droga! Quem você pensa que é? Você está apenas ali sem fazer merda nenhuma." Hanta chutou o goblin com toda a força que conseguiu reunir. Ele saiu voando para trás, mas Hanta rapidamente fechou a distância e enfiou a espada em linha reta. Impulso de raiva. O goblin fez um som de gargarejo, e a espada de Hanta perfurou claramente através da sua garganta. Ele lutou violentamente por alguns segundos, em seguida, parou de se mover. Aparentemente, técnicas e o estilo de luta de espadas de um cavaleiro do pavor se baseavam em evitar lutar de curto alcance, favorecendo o combate de médio alcance, onde o cavaleiro do pavor pôde atacar com a sua espada longa em linha reta todas as vezes que tiver oportunidade e permanecer fora do alcance do adversário. Haruhiro tinha a sensação de que Hanta não era exatamente a imagem perfeita de um cavaleiro do pavor, mas no final, tudo funcionava bem. Com a matança de Hanta, significava que restava apenas 2 inimigos. Com um grunhido de esforço, Mogizu bloqueou as lâminas de seu adversário, e depois usou golpe em espiral para fazer o goblin cambalear para trás. Sem hesitar, ele seguiu com sua espada bastarda para baixo no goblin. O golpe dividiu a cabeça do goblin e o fez cair no chão. Apenas mais um. Maliken Paluk Shihiro cantou, e desenhou um glifo elementar com seu cajado. Um feixe de luz da largura de um punho bateu na cabeça do goblin final, provocando um uivo. Ser atingido por um míssil mágico era aproximadamente o mesmo que tomar um chute de um homem totalmente crescido.
O Goblin ficou atordoado por apenas um breve momento, mas na menor abertura, Yumi entrou. Golpe de varredura. O Goblin gritou e pulou diagonalmente para trás para evitar o ataque. Ele agora tinha as suas costas viradas para Haruhiro. Agora. Haruhiro pensou, e seu corpo se movia por si próprio. Ele inalou e prendeu a respiração quando ele ousou, punhalada pelas costas. O punhal perfurou o Goblin precisamente no ponto certo e a lâmina atravessou facilmente o Goblin e saiu através de seu abdômen. Haruhiro sabia com certeza que esse era o resultado quando a técnica era executada corretamente. O corpo do Goblin amoleceu, como se toda a sua força tivesse sido drenada dele. Haruhiro empurrou a lâmina do punhal mais profundo para dentro do Goblin, então rapidamente puxou-a de volta para fora. O Goblin caiu e não se mexeu novamente. Mulaa-Hanta arrancou as garras dos cadáveres dos Goblins mortos, rindo agudo durante todo o tempo. O trabalho em equipe foi uma merda, mas por causa da minha grandiosidade, vencemos. Eu sou o melhor. Acho que as coisas não seriam interessantes se todos morressem perfeitamente desde o início. Meu braço dói. Merin. Cura-me agora. Merin completamente o ignorou deliberadamente e começou a fazer seu caminho até Mogizu. Sente-se, disse ela. Sim, senhora. Mogizu sentou-se no chão obedientemente. Foi a imagem de um cão de estimação. Merin examinou a testa, bem como a parte de trás de seu crânio, em seguida, tocou o corte na têmpora. Mogizu fez uma careta e Merin falou algo em voz baixa e Haruhiro não ouviu. Merin, em seguida, formou um hexágono com a mão e cantou, Olus, sob a graça divina do Senhor Luminou-os, mãos curadoras. Ela cura perfeitamente depois da luta, Haruhiro murmurou para si mesmo enquanto ele recolheu as bolsas dos goblins. O conteúdo foi 2 de prata, 2 pedras brilhantes, e algumas presas de animais. Dependendo do valor das pedras, Haruhiro adivinhou que o total chegou a cerca de 4 pratas. Ei, senhora! Chega de cuidar de Mogizu, venha aqui e me cure. Hanta exigiu. Você não tem uma ferida, só tem um arranhão. Isso não é verdade. Veja. Eu estive sangrando por todo o lugar. Ele só meio que parou. Que tal colocar um pouco de saliva sobre ele, então? E não me chame de senhora. Realmente testa a minha paciência. Hanta recuou. E ele foi deixado sem cura. Haruhiro teve que admitir, Hanta iria berrar como um bebê com o menor dos cortes. Para dizer o mínimo, Manato era muito sensível para com o bem-estar de todos na equipe e ele nunca poderia se sentir completamente à vontade, a menos que toda a equipe estivesse em perfeitas condições. Agora que Haruhiro pensou nisso, era realmente necessário o uso de magia de cura em cada pequeno arranhão e corte. Eles estavam mal acostumados. Especialmente Hanta, ele tinha se tornado muito mimado. Depois de terem eliminado os cadáveres dos goblins, Haruhiro se aproximou de Merin. Poderia ser que nós que estejamos errados, ele perguntou sem rodeios. Como sacerdotisa, parece que você está muito definida em sua maneira de fazer as coisas. Talvez isso seja normal em outros grupos. O quê? Haruhiro estremeceu. Só isso era quase o suficiente para fazê-lo perder a coragem. Ele desejou não ter perguntado. De alguma forma, ele se recuperou e continuou. Não é nada, realmente, mas não é, você sabe, diferentes tipos de sacerdotes ou algo parecido. É só que eu realmente não sei nada sobre vocês. Pode chamar de falta de experiência, ou algo parecido. Merin olhou para ele como se fosse responder. Em seguida, deixou escapar um longo suspiro, como se responder fosse muito enfadonho. Por que me pergunta? Ela cruzou os braços sobre o peito e propositadamente virou. E lá estava ele. O monstro por que me pergunta aparece novamente. Haruhiro sentiu que está começando a ficar irritado. Você não pode só me dizer. Eu sou um ladrão, então eu não sei muito sobre sacerdotes. Eu nunca vou saber, a este ritmo, e eu não acho que seja uma boa ideia não saber nada.
Essa é a sua opinião. A minha opinião é que é perfeitamente bom. Não é bom. Haruhiro se interrompeu e respirou fundo, tentando subjugar seu temperamento subindo. Ele quase o deixou tirar o melhor dele. Ele precisava manter a calma. Mas o que estava acontecendo com ela e essa atitude? Ele se irritou. Não é como se fosse uma questão pessoal ou nada, Haruhiro persistiu. Mas em brigas, há o fluxo geral de batalha e papéis de todos para pensar. Eu acho que é algo que devemos falar mais como um grupo. Só que você está me dizendo que você não gosta do jeito que eu faço o meu trabalho. Merie respondeu. Eu vou sair imediatamente. Não, não é isso, é apenas. Então não há nenhum problema, correto? Ou não há problema? Haruhiro queria ter algo para dizer-lhe. Havia alguma maneira de ter qualquer tipo de conversa com ela. Depois, Yumi e Shihori bravamente continuaram a tentar envolver Merie em conversas, mas foram amargamente rejeitadas e saíram. À noite, eles tinham matado 7 goblins, ganhando 2 pratas e 5 capas cada. Não foi muito mal para uma party como a deles, mas em comparação com Renji, que jogou uma moeda de ouro como se não fosse nada, Haruhiro apertou sua mandíbula com a frustração do quão patéticos que eles eram. Merie os deixou logo que ela recebeu a sua parte dos ganhos. Aí os 5 restantes jantaram e foram para a taverna Sherry. E bem lotado, disse Yumi. Yumi não quer beber, então Yumi terá suco. E bastante barulhento, Shihoro concordou. Eu também não quero álcool. Esta foi a primeira vez das duas no Sherry, de forma que ambas, Yumi e Shihoro, estavam procurando ver tudo, com os olhos arregalados e um pouco nervosas. Não fiquem de boca aberta, vocês duas, Hanta advertiu, parecendo para todo mundo como um regular. Não há nada em comum. É apenas uma taberna normal, não fiquem tão impressionadas, parem com isso. Yumi e Shihoro, no entanto, provavelmente não ouviram uma palavra que ele disse. Quando uma garçonete chegou à mesa, todos fizeram seus pedidos e pagaram por suas bebidas. Haruhiro também não pediu álcool, mas uma limonada em vez disso. Experimentou uma ótima água gaseificada das montanhas Tenryou, misturada com limão e mel. Então Merie é a fonte do problema, afinal de contas, Haruhiro falou. Sim, Yumi assentiu. Yumi e Shihoro tentaram falar com ela durante todo o dia, e isso não deu para nada. Em nada, Shihoro corrigiu imediatamente. Se diz isso não deu em nada. Oh, Yumi piscou. Yumi pensou que era para nada. Há 2 maneiras de se dizer. Não há 2 maneiras de se dizer, Yumi. É em nada. Yumi errou de novo. Disse Yumi. Yumi se atrapalha muito, e eu. Não há nada o que fazer. Além, disse Hanta, passou a mão pela garganta, como se fosse uma faca. Disso. Basta fazer isso e acabar aqui. Se fizermos isso para a menina, então tudo vai ficar melhor. Vocês concordam ou não? Hanta realmente parecia gostar de fazer esse gesto, provavelmente porque ele pensava que era legal ou algo assim. Se assim for, então ele estava ainda mais confuso do que Yumi. Hermogs o interrompeu, olhando para a entrada da taberna. Falando do diabo, pensou Haruhiro. Lá estava ela. Merie. Ela entrou e olhou em sua direção rapidamente. Ela fingiu não ter notado eles, mas Haruhiro tinha 90% de certeza que ela notou. Havia um assento vazio no final do bar, e Merie se estabeleceu lá. Que diabos? Hanta bateu o punho na mesa. O que há com esta atitude? Mesmo que seja por pouco tempo, nós estamos no mesmo grupo. É normal, pelo menos, dar um aceno de cabeça em nossa direção. Yumi tem a sensação, disse Yumi com um beicinho, e franzindo as sobrancelhas, de que é normal para as pessoas normais não é normal para Meryl. Mas mesmo Yumi está um pouco irritada agora. No entanto, Shihoro bateu em seus lábios com um dedo. Mas nós também não a cumprimentamos, ressaltou. É o sujo falando do mal lavado. Haruhiro esfregou a parte de trás do seu pescoço. Acho que você está certa.
Nós tínhamos tanta certeza que seríamos ignorados, por isso, nem sequer nos preocupamos em cumprimentar. Sim, isso realmente não é bom. Foda-se, exclamou Hanta. Por que diabos nós temos que tratá-la bem? Você vai ser odiado por todas as meninas de todos os tipos com essa atitude, comentou Yumi. Cale-se. Não há nenhuma maneira de meninas planas poderem falar por todas as meninas. Não chame Yumi de plana. Plana, 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 plana. Yumi olhou com raiva para Hanta. Hanta, soltou Haruhiro, você será odiado por todos os tipos de meninas se continuar falando assim. Como se você tivesse o direito de falar algo, Haruhiro Hanta atirou de volta. Eu não me importo com os sentimentos das meninas. Tudo que importa são os peitos, bunda, pernas e braços. Chihiro olhou para Hanta como se ele fosse alguma criatura suja, desprezível. Me deixa doente pensar que alguém como você é humano. Você não tem que ir tão longe. Aparentemente, até Hanta percebeu que ele estava em uma posição ruim agora. Não são apenas os peitos, bunda, pernas e braços, me preocupo com seus rostos também. Não importa quão bons são seus corpos se elas têm rostos de animais. Espera. Porque tenho a sensação que você está ainda mais chateada. Por quê? Alguém está falando com ela, disse Mogizu, apontando na direção de Merie. Oa, Haruhiro piscou várias vezes. De jeito nenhum. Embora não fosse exatamente uma surpresa, não era algo que Haruhiro tinha realmente esperado. Haruhiro conhecia, a pessoa sorriu para Merie. Eles se conheceram e falaram uma vez. Aquele rosto amigável. Essas vestes brancas, cobrido da cabeça aos pés, essa armadura debaixo da túnica, e essa espada. Aquele é Shinohara, da Orion, disse Haruhiro. Orion. Hanta esticou o pescoço para ter uma visão melhor. Sério? Orion, aquele clã muito famoso. E Shinohara é o líder da Orion, eu acho. Não que eu me importe nem nada. Porque ele está falando com ela. Ei, nossas bebidas estão aqui. Ei! Vamos brindar, rapazes. Saúde! Saúde, Mogizu foi o único que realmente respondeu em voz alta. Haruhiro bateu seu copo de madeira contra o de Mogizu, e Yumi e Chihiro também bateram e tomaram um gole da limonada. Doce e picante, estava deliciosa. Ei, Haru, Yumi puxou a manga da camisa de Haruhiro. O que é um clã? Haruhiro começou a explicar. Um clã é o que eles chamam quando. Não era como se Haruhiro fosse muito bem informado sobre o assunto, mas pelo que ele entendeu, clãs eram grupos formados em busca de algum ideal ou objetivo. Grupos normalmente são formados por 5 ou 6 pessoas, incluindo sempre um sacerdote, cuja magia de luz curadora era indispensável. No entanto, houve casos em que apenas 6 pessoas não eram o suficiente para lidar com grandes números de monstros ou inimigos inegavelmente fortes. Há também lugares onde era muito perigoso para um grupo entrar sozinho. Eram nesses casos em que vários grupos se uniam e formavam um clã. Há vários clãs bem conhecidos, Haruhiro continuou. O Dark Berserkers, Iron Knuckles, o clã de meninas Wild Angels. Orion é muito famoso também. Olha, Hanta disse, apontando para Shinohara. Na sua capa tem 7 estrelas em formação D sobre ela, certo? Esse é o emblema do clã Orion. Há algumas outras pessoas na sala com mantos com o mesmo emblema também. Hanta estava certo. Havia várias outras pessoas espalhadas pela taberna com os mantos decorados de forma similar. Shinohara disse uma vez que ele e muitos outros membros da Lua Escarlate frequentam o Sherry. Haruhiro supôs que ele devia cumprimentar Shinohara em algum momento ou outro, mas ele não achava que agora era a hora. Ele estava relutante em interromper Shinohara, enquanto ele estava falando com Merie. Que tipo de relacionamento Shinohara tem com Merie, afinal? Pelo que Haruhiro poderia dizer, Shinohara estava falando enquanto Merie apenas dava respostas obrigatórias nos momentos apropriados.
No entanto, não parecia que ela estava particularmente irritada com Shinohara. Ela parecia que estava gostando. Shinohara finalmente retirou-se, e depois de continuar a vê-lo um pouco, Mary voltou para a sua bebida. Hanta riu suavemente. Esses dois estão fazendo isso. Estão flertando. Ele não parece ser o tipo que fica flertando por aí, para mim, Haruhiro respondeu. Ou você tem que ser cego como o morcego. Romance estava no ar. Eles estão flertando. 100% de certeza que estão flertando. Eu estou indo dizer oi para Shinohara. Ei! Não me ignore. Você está me deixando triste aqui. Sinta-se livre, Haruhiro pensou, e assim como ele se levantou de seu assento, um clamor silencioso de vozes começou a surgir a partir dos outros clientes. A razão logo ficou clara. Ei, é o Souma, alguém disse. Não é o Souma, disse outro. E ainda outro, é Souma. 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 Era o nome que está sendo falado por todos os outros membros da Lua Escarlate na taberna. Quem era ele? Sem dúvida, era um nome masculino, mas... Um grupo de 6 pessoas, formada por homens e mulheres, entrou. Souma devia ser o nome do líder do grupo. Parecia jovem e diferente. De que modo diferente? O mais aparente era sua armadura. Seu corpo inteiro estava coberto por uma armadura negra, que cabia nele perfeitamente, sem que arranhões ou amassados pudessem ser vistos. O material parecia incrivelmente brilhante também. Era provavelmente uma espécie de armadura de escamas, forjada pela sobreposição de inúmeras pequenas placas de metal. Aqui e ali, luzes laranja pareciam vazar de dentro da armadura. Ela estava ondulando e fervendo como se estivesse respirando. Sua parte inferior do corpo estava coberta por uma longa tassete, provavelmente, parte do mesmo conjunto de armadura que cobria a parte superior do corpo. Ele foi assimétrica em ambos os lados, mas parecia incrivelmente impressionante. A lâmina grande que ele carregava presa em suas costas era curvada como uma katana, uma arma bela e sinistra ao mesmo tempo. Era uma espada que iria capturar a imaginação dos mais bravos guerreiros. A lâmina na cintura do homem era semelhante à que estava nas suas costas, mas mais curta, e com um artesanato igualmente esplêndido. As características faciais deste homem que possuía tais equipamentos também não eram comuns. Ele não poderia ser chamado de bonito de uma forma viril, ou lindo de forma feminina, mas era bem barbeado e elegante. Seus olhos amendoados estavam profundamente serenos, ainda ameaçadores ao mesmo tempo, estavam cheios de calma e a mais profunda tristeza. Seria impossível ser examinado por aqueles olhos e não ficar nervoso. Claramente, os homens e as mulheres que seguiam ele não eram membros comuns da Lua Escarlate. O homem grande, de pele escura com os olhos virados para cima vestido com uma armadura verde deslumbrante era mais alto do que Mogizo. Ele parecia ter uma construção sólida, no entanto, uma cabeça pequena fazia parecer mais magro do que musculoso. Atrás do homem de pele escura estava exatamente o oposto. Um homem pequeno com um rosto infantil, exceto seus olhos que eram tudo menos inocentes. O olhar daqueles olhos era certamente uma maldição sobre sua cabeça. O homem ao lado dele tinha braços que eram tão longos, que Haruhiro se perguntou se ele era realmente humano. A cara desse homem estava escondida atrás de uma máscara que tinha olhos estranhos, por isso era difícil dizer, mas Haruhiro tinha uma sensação de que ele era uma criatura de uma espécie diferente. A armadura que ele estava usando poderia ser de qualquer coisa, couro ou até mesmo metal, cobria ele da cabeça aos pés, e pendurado nas suas costas estava uma lâmina gigante com dentes de serra que provavelmente era tão mortal quanto parecia. As duas mulheres atrás dele. Uma olhada para elas fez o coração de Haruhiro começar a derreter. Ele sentiu como se pudesse ficar com os olhos sobre elas para sempre. O grupo de Souma era composto por 4 homens e 2 mulheres, e as 2 mulheres eram lindas. Um deles era um pouco mais velha e estava elegantemente equipada, com a pele bronzeada.
Ela usava algo semelhante a um vestido, mas suas pernas e peitos estavam corajosamente expostos. Ela também usava uma variedade de colares, anéis e pulseiras, e ela estava armada com um cajado provavelmente caro e uma espada curta. Mas apesar de todos os acessórios, eles não eram tão vistosos, provavelmente porque sua beleza era par com a das joias. A outra mulher lembrava Haruhiro um pouco de Merie. Não era que seus rostos fossem semelhantes ou qualquer coisa, era sua beleza sobrenatural que o fez se perguntar se ela era mesmo humana. Ela parecia mais jovem e mais velha do que ele, ao mesmo tempo. Ele não sabia se deveria chamá-la de uma bela mulher ou uma menina bonita. Ela usava um peitoral esculpido e elaborado, mas parecia ser levemente blindado. Uma espada estava pendurada em seu cinto. Ela era uma guerreira. Mulheres guerreiras eram raras, de fato. Deixando isso de lado, seu cabelo era de um prateado lido totalmente diferente do de Renji. Era como se cada fio delicado fosse feito de prata derretida. Ela tinha olhos de safira. Se dissessem que a pele dela era feita de neve, Haruhiro acharia que era verdade, de tão branca que a pele dela era. Claro, ela não era feita de neve, sua pele era levemente rosada. A pele gelada de Merie não era tão brilhante quanto a dela. Mas ela não era humana. Suas orelhas. Eles eram pontudas. Ela não é uma elfa. Hanta sussurrou. Elfa, Haruhiro repetiu sem pensar, tão impressionado que se esqueceu de piscar enquanto olhava. Elfa. O que é isso? Ele não tinha ideia do que era uma elfa, mas ao mesmo tempo sabia exatamente o que era. Elfa está certo? Aquela mulher era, provavelmente, uma elfa. Ei ei ei. A voz de alguém veio. Aquela voz. Aquela voz excessivamente animada, excessivamente feliz não poderia pertencer a ninguém, a não ser Kikawa. Se não são Aruchi, Rantan, Mogichi, e Umepision, gritou. Como estão vocês? Estou ótimo. Obrigado. Ei, ei. Vocês notaram? Souma não é impressionante. Nunca pensei que eu iria vê-lo em carne e osso. Eu tenho tanta sorte. Todos somos tão sortudos. Kikawa estava mais hiperanimado hoje do que da última vez. Talvez tenha sido por causa de Souma. Kikawa, quem é ele? Perguntou Haruhiro. Ok, disse Kikawa, incrédulo. Arushi, você nunca ouviu falar de Souma. Sem chance. Você deve estar brincando, certo? Não tem jeito. Souma é o melhor guerreiro da Lua Escarlate. O guerreiro dos guerreiros. Kikawa não parava de falar. Bem, há algumas controvérsias sobre a sua capacidade de luta real, mas ninguém duvida que ele é o melhor. Esta também é a minha primeira vez o vendo de verdade, mas ele é outra coisa, não é? Ele é muito maneiro. Maneiro de maneira fria. Se eu fosse uma garota, eu ia querer ele. Souma, eu te amo, ele ilustrou, e sorriu. Só brincando. Eu não posso dizer que eu iria tão longe, mas ele não é impressionante. Ele é altamente respeitado por todos. Espero que eu possa me tornar alguém como ele um dia. Claro que sim, Hanta concordou, seus olhos brilharam ligeiramente. Puta que pariu. Como ele conseguiu pôr suas mãos sobre essa armadura? Quero uma armadura assim. Os olhos de Mogizu caíram no chão. Eu gostaria de um elmo. E, se possível, uma armadura de placas. Se eu tivesse uma eu poderia ser um pouco mais. Chihiro mordeu o lábio inferior e um pensamento veio a ela. Quero aprender mais feitiços. Eu quero ajudar mais todos nas lutas, com a minha magia. Tudo que posso fazer agora é... Yumi quer uma armadura também, disse Yumi. Yumi não é boa com um arco, então ela está lutando na frente o tempo todo. Yumi pensa que ter uma armadura iria ajudar. Eu quero. Haruhiro fez uma pausa, seus olhos ainda focados em Souma e companhia. O que ele queria para si mesmo? Para ser honesto, ao contrário de Kikawa e Hanta, Haruhiro não tinha desejo de tornar-se como Souma.
Na verdade, ele nem sequer acreditava que eles poderiam preencher a lacuna entre eles e o grupo de Renji. Se tornarem respeitados como Souma não passava de um sonho. Eles não tinham nenhuma esperança de alcançar o nível de Souma, então por que tentar? Eles só iriam parecer idiotas por tentar. Então devemos continuar como estamos. Uma pequena voz dentro dele perguntou. Não, não, isso não. Haruhiro queria continuar avançando. Mesmo que eles não pudessem subir a escada pulando degraus como o Renji, ele queria continuar subindo, apenas um degrau de cada vez. Mesmo que fosse apenas um passo de cada vez, não deve haver nenhuma razão para eles não poderem avançar mais. Minato definitivamente teria pensado o mesmo. Ele queria avançar em seu próprio ritmo. Estamos melhores hoje do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Mas era inútil apenas desejar, eles precisavam tomar medidas para que isso aconteça. O que devo fazer? Economizar até ter mais dinheiro e usá-lo para aprender mais habilidades. Comprar equipamentos melhores. O dinheiro era importante, com certeza, mas não era tudo. Minato lhe pediu para cuidar dos outros. Ele quis dizer a Haruhiro que devia fazer a mesma coisa que Minato fez. Em outras palavras, se tornar o líder. Ele era capaz de liderar. Era verdade que alguém tinha que preencher a posição. Mas tinha que ser ele. Ele não queria isso. Ele não queria assumir o encargo dos holofotes, a responsabilidade da liderança. Era muito trabalhoso. E sobre Minato? Será que ele assumiu o papel de líder porque ele queria? Porque ele gostava de liderança? Será que ele preencheu o papel de bom grado, ou ele fez isso com relutância? Talvez ele odiasse, e ele realmente quisesse tirar a responsabilidade dos seus ombros, mas ele cerrou os dentes e suportou ter que arrastar todos os outros atrás dele. Haruhiro não achava que esse era o caso, mas ele não podia dizer com certeza. Não. Mais. Em algum ponto, Kikawa tinha se aproximado ombro a ombro com Hanta, e ambos estavam rindo sobre algo. Haruhiro nunca pensou que veria o dia que Hanta encontraria alguém com quem pudesse conviver. Eu nunca pensei que iria encontrar Souma. Ouvi que sua área de atuação principal é onde antigamente era Ismael, por isso ele não vinha muito a Utana. Eu tenho tanta sorte que é assustador. Bem, não é realmente assustador, mas... Kikawa. Vamos fazer amizade com Souma. Se for eu e você podemos conseguir. Hanta proclamou. Amigos. Vamos fazer isso. Hanta. Vamos. Kikawa e Hanta ambos se levantaram de seus assentos simultaneamente. Parecia que eles estavam falando sério sobre fazer amizade com Souma. Haruhiro levantou do seu assento e olhou ao redor da taverna. O grupo de Souma estava sentado ao redor de uma mesa perto do balcão, e uma horda de pessoas se juntou ao redor deles, e mais se juntaram a cada segundo. Meri permaneceu onde estava, bebendo de sua própria caneca. Shinohara estava longe de ser visto. Onde ele foi? Haruhiro sentou-se e tomou um gole de limonada. Quando olhou para cima novamente, foi diretamente nos olhos de Yumi. Ela inclinou a cabeça para um lado, silenciosamente perguntando a Haruhiro o que ele ia fazer. Haruhiro sacudiu a cabeça, indicando a ela, sem palavras, que ele não estava planejando fazer qualquer coisa, e trouxe a taça aos lábios para outra bebida. Mas não fazer nada, provavelmente não era sábio. Um líder, hein? Será que Haruhiro tem o que é necessário para se tornar um?